Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos trabalhar aqui o texto de 1 Samuel 30, capítulo 30, e foi tão difícil escolher um tema, mas mensagem tem que ter tema, né? E de tantas coisas que nós falamos nesse Samuel capítulo 30, que é fantástico, eu entendi que eu podia trabalhar não só esse tema, mas a ideia geral do tema é reativos e proativos, né? E aí eu vou explicar ou relembrar o que é uma pessoa reativa. Uma pessoa reativa é aquela que, o gerente, que vive apagando incêndio, né? É aquela pessoa que se pisou no pé, ela reage. É uma pessoa que reage às emoções. Se você sorri, ele sorri, mas se você fizer cara feia, ele faz cara feia. Se é um dia de sol, tranquilo, né, ele está bem, mas se é tempestade, ele vai reagindo. Reage a tudo. As emoções não são controladas. É o tempo todo reagindo. O proativo não. O proativo é aquele que demonstra uma mentalidade ou um comportamento, uma orientação de ação para resolver problemas. O proativo, geralmente, ele se antecipa aos problemas. O proativo é aquele que ele tem a capacidade de mesmo em meio aos problemas, às lutas, às aflições, ele consegue ali ter uma capacidade, não de reagir à dor, mas de aproveitar aquele momento para colher experiências, para aprender, para testemunhar, para pregar o Evangelho, para crescer espiritualmente, para buscar mais o Senhor. O crente proativo é essa pessoa que o tempo todo está crescendo, independente do clima, independente das circunstâncias, tá? E eu quero ler junto com os irmãos, eu vou fazer assim, eu não vou ler o texto direto, nós vamos conversando aos poucos, tá? Então, 1 Samuel 30, eu vou ler com os irmãos, vai estar na tela, eu tenho certeza, e eu vou parar de vez em quando, para a cada trecho deste capítulo extraordinário, para ir conversando com os irmãos. Lembrando aqui, olha para mim, só para eu contextualizar. O texto de Samuel 30, 1 Samuel, vem falando da vida de Davi. O povo pediu um rei, não havia necessidade de rei, mas o povo insiste, Deus coloca Saul como rei, né? E Saul vive uma vida não no espírito, e aí Davi tem um coração incendiado pela sua própria maldade, e tem ojeriza de Davi, e injustamente persegue Davi e o ameaça de morte, não só ele, obviamente, todo o seu contexto familiar. E aí Davi tem que fugir de Saul e se esconder. Quando a comunidade, a sociedade, parte da cidade ouve que Davi fugiu de Saul, ali no capítulo 1 de Samuel, não vou ler, vem dizendo que além da família de Davi que foge com ele, óbvio, para se proteger, vem um grupo de pessoas não muito bacana, né? Em algumas traduções fala que é um bando de gente. Ou seja, homens insatisfeitos, quando eu falo homem, ele está levando a família, tá? Homens insatisfeitos, alguns malfeitores, alguns que tinham crimes a pagar, que eram perseguidos, enfim. O grupo que seguiu Davi não era a nata da sociedade, tá bom? Era a escória da sociedade, juntamente com a família de Davi. É importante falar sobre isso. E aí, Saul perseguindo Davi se associa para se proteger aos filisteus, e haveria uma batalha, né? Davi encontrou um lugar lá na terra dos filisteus, onde ele estava protegido pelo exército filisteu. Conseguiu lá fazer a sua minicidade momentânea, e havia lá uma comunidade ativa, que era a família de Davi, com exceção de seus pais e seus irmãos, né? Ele colocou em outro lugar, mas as famílias deste bando de gente, de homens, que seguiram Davi, ok? Então existia uma comunidade no lugar, numa cidade, que os filisteus separaram para Davi. Em troca, Davi ofereceu serviços. Qual serviço?
serviço de participar das guerras e das batalhas, e Deus abençoava Davi, mesmo Davi pelejando, guerreando a favor dos filisteus contra outros exércitos. Davi e seu bando, seu grupo de 600 homens, ele era vitorioso em todas as batalhas, porque a unção de Deus estava com Davi. Lembrando que Davi foi ungido a rei pelo profeta de Samuel, quando era um menino pastor de ovelhas. E aí inicia o capítulo 30, quando Davi, com o seu grupo, com o seu exército, ou bando, como queira chamar, de 600 homens, estavam lá nas fileiras para preparar uma batalha, ajudando os filisteus, mas aí seria contra o povo de Israel, contra Saul, contra o povo de Deus. E aí Deus faz um movimento ali nos filisteus, e eles não permitem que Davi vá pelejar contra o próprio povo de Deus, e ele retorna para a sua cidade. No retorno para a cidade dele, aí acontece toda a trama que nós vamos ler e conversar esta noite aqui, tá bom? Vamos ler primeiro 1 Samuel 30, alguns versículos aqui. 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e o incendiado, a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, está falando do grupo de Davi, tá? Essa cidade era a cidadezinha onde Davi e seus homens fizeram assim a sua comunidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade o quê? Destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados o quê, irmãos? Choraram em alta voz, até não terem mais o quê? Até não terem mais força, foi um pranto. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, e que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em quê? Apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu quero aqui, olha para mim, eu quero aplicar algumas coisas importantes nesses 6 versículos. Primeiro, irmãos, não invista toda a sua força para socorrer outros, deixando sem proteção você, a si mesmo e a sua casa. O que acontece com Davi que nós podemos aproveitar deste texto e aprender e aplicar na nossa vida? Davi sai com seus 600 homens para pelejar contra os inimigos, não é isso? Só que ele deixa a sua cidade, suas esposas, seus filhos, seus familiares, os seus bens desguarnecidos. Davi deveria ter sido um pouco mais prudente e deixado parte de seu exército na sua comunidade, porque se o inimigo viesse, ele teria resistência, e talvez ao ver a quantidade de soldados naquela cidade, nem tentassem contra a cidade de Davi. Portanto, você e eu, não invista toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua vida para cuidar dos outros. Você precisa guardar energia, guardar seu tempo, guardar sua fé para você e para sua família. Não estou dizendo que você não deve socorrer os outros. O que não deve acontecer é você viver a vida inteira, que você deve conhecer alguém assim, que resolve o problema de todos. São 7, 8 irmãos. Um irmão da família resolve todas as pendências, todos os problemas. Tudo é ela, tudo é ele. Mas, todavia, porém, entretanto, quando ele ou ela precisa, ele não tem força para si mesmo.
ele não tem energia para si mesmo, nem fé, e às vezes nem finanças para si mesmo e para sua casa. Então a palavra de Deus diz, em Provérbios 27:12, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Eu ouvi essa semana passada, uma história real, de um de nossos irmãos aqui da igreja. Ele tinha alguns irmãos, e o irmão dele vai para a praia, junto com 3 amigos. Esse jovem, irmão desse nosso querido da igreja, sabia nadar. 2 outros sabiam nadar, mas tinha um que não sabia. E eles foram para ali para a Barra da Tijuca, perto do Recreio, e nós sabemos que quem vai ali sabe que ali tem hora que é impossível. Eles entram, mas são pegos de surpresa, ou por ignorância, ou por não prudência, por uma correnteza, e são levados para o mar. E o mar estava batendo absurdamente. Quem conhece Barra da Tijuca ali? Quando está batendo, irmãos, é uma onda atrás da outra e bate muito. O que acontece? Dos 4, 2 dos amigos dele conseguem sair, sabiam nadar. Mas o que não sabia, começou o quê? Se afogar. Com o mar batendo e batendo. Esse jovem, por graça, por misericórdia, foi o quê? Salvar seu amigo. E o amigo descia, as ondas vinham, ele abraçava o amigo, tentava socorrer, e 1 vez e 2 vezes o marido, que a onda batia, que você perde o controle, ele ia lá, resgatava o amigo de novo, ele lutando contra essas ondas, contra a maré, contra a correnteza, ainda salvando o amigo, e aquela luta, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, o guarda-vida vem. Quando o guarda-vida vem, o que acontece? Ele pega o menino, né? E aí esse jovem começa a ir embora, mas é uma onda atrás da outra, veio tão forte, que tirou o menino das mãos do salva-vida, e eles se perdem, e ele novamente, esse jovem vai ao amigo dele e salva, e entrega o guarda-vida, e o guarda-vida segue o caminho. O que acontece? Ele investiu toda a energia dele, irmãos, quem vai para o mar sabe como se desgasta ali, toda a energia que ele tinha, ele investiu em salvar o outro, e obviamente ele não tinha mais força para ele, e a onda o levou e ele morreu afogado. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Não invista toda a sua força para socorrer os outros, deixando sem proteção você mesmo a sua casa. Não cuide dos filhos dos outros a vida inteira se você não está cuidando dos seus. Não cuide do casamento e ministério, de família, da vida dos outros, se você não está cuidando do seu ministério, que é o seu casamento. Primeiro ministério é você e sua casa, seus filhos. Algumas pessoas, pastores inclusive, perdem casamento, porque estão cuidando demais do casamento dos outros, mas não estão cuidando do seu próprio casamento. Líderes estão perdendo seus filhos, porque estão cuidando demais dos filhos dos outros. Cuide dos outros, socorra, mas com sabedoria, que Davi não teve. O versículo 6, que eu vou ler aqui para relembrar, diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em que, irmãos, apedrejá-lo. Presta atenção, olha para mim. Se prepare para ser injustiçado ao longo da sua vida. Se prepare espiritualmente, aqui falo com crentes, para ser traído ao longo de sua história de vida. Se prepare para ser abandonada por pessoas que estão próximos de você ao longo da sua vida. Este bando que foi até Davi, irmãos, eles foram porque eles sabiam que Davi tinha uma autoridade, tinha força, matou gigante, era um grande general que vencia muitas guerras. Eles tinham interesse por Davi e sabia que andando com Davi, eles teriam a proteção do próprio Deus ou da capacidade de Davi. Então para eles era confortável andar com Davi, porque eles já viviam uma vida de mazela e de frustração. Com Davi era melhor. Davi
deu para eles condições de se fazer parte de uma comunidade e os abençoou abundantemente, porque em cada vitória nas batalhas, eles tinham despojo que levava para a comunidade e aquele bando recebia e era abençoado. Davi sofreu a mesma consequência da imprudência de sair com o seu exército e pelejar sem deixar uma guarnição para proteger a sua própria casa, e estava pagando o preço por isso. Portanto, a dor dos 600 era a mesma dor de Davi. Só que estes 600, por serem pessoas de má índole, de coração perverso, eles desejam, culpam Davi, que como líder tem sua culpa, mas não tem misericórdia dele, não tem gratidão por Davi, ao ponto de desejar matá-lo. Desejaram matá-lo. Isaías 53 fala a respeito do nosso Jesus. Às vezes eu converso com alguns crentes, e eles, crentes muitas vezes novos, crentes geralmente, ou crentes imaturos, e sempre existe essa dúvida, né? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse problema familiar? Por que eu estou passando por esse problema financeiro? Por que eu estou passando por esta doença, por esse tratamento, pelo luto? Por que está acontecendo isso comigo? É interessante que Isaías 53, que eu não vou ler por causa do tempo, vem falando sobre Jesus, o nosso Salvador, e é interessante que não tem glórias na vida de Jesus. Veja a profecia de Isaías, o que ele fala sobre Jesus, que Jesus seria desprezado, rejeitado, homem de dores, sofrimentos viriam sobre a vida de Jesus, aflito, ferido, oprimido, moído, castigado. Este é o seu Jesus. E aí o crente acha que vai viver uma vida pós-salvação só vitória. Não é isso? O marketing não é esse? Só vitória. É mentira do diabo. Se o meu Jesus, Filho de Deus, Santo, 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 passou por todas essas dores, quem sou eu para reclamar do meu Pai querido, as aflições que eu passo ao longo dessa estadia momentânea que eu estou passando aqui? Quem é você para reclamar do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque você está passando por um tempo tão curto de aflição, porque nós vamos passar como um relâmpago nesse mundo temporal, e seremos glorificados, e lá haverá paz em toda a eternidade. Portanto, irmãos, se você quer amadurecer, se você quer ser proativo no seu evangelho, se prepare para ser injustiçado, se prepare para ser traído, abandonado por aqueles que estão próximos de você. Encontramos também aqui, eu quero dizer que ande com pessoas melhores que você. Davi não teve escolha, ou talvez tivesse, viver uma vida sozinho, eu não sei o que passou na cabeça de Davi. O que eu sei é que quando você anda com pessoas piores que você, piores que a fé que você tem, piores que a moral que você tem, piores que a ética que você tem, que é baseada em Cristo Jesus, você vai pagar um preço por isso. Procure andar com pessoas que têm mais fé que você. Procure andar com pessoas que têm mais conhecimento bíblico, teológico que você. Procure andar com pessoas que são melhores, mais bondosos que você, mais santos que você. Porque se você andar com estes, eles vão ser espelho, reflexo de Jesus. E a tendência com o tempo é de você imitá-los, e crescer e avançar. E o texto de Provérbios 13:20 diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Portanto, a opção sua e minha, de nós que cremos em Jesus como único e suficiente Salvador, e que a nossa missão é crescer cada vez mais em medida, estatura, em conhecimento, para que nós possamos testemunhar e pregar o Evangelho com convicção. Eu preciso andar com pessoas melhores do que eu. Você precisa andar com pessoas melhores com você. Você só vai até aqueles que são menores com você em todos os sentidos para socorrê-los. Mas depois de socorrê-los, sai de perto e volta para aqueles que estão acima de você. Davi andava com esse bando e pagou as consequências por isso. Nesse mesmo versículo 6, algo extraordinário acontece.
Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seu filho e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Se fortaleça no Senhor, irmãos. Não existe outro lugar para você ir. Nos dias de tristeza, de aflição, de dúvida, de dores, que não seja a presença de Jesus aos pés da cruz humilhado. Fortaleça a sua vida no Senhor. E se está tudo bem, fortaleça-se no Senhor, porque o dia mau vai chegar. E você precisa se fortalecer no Senhor. A palavra de Deus em Isaías 40, 28, 29 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Esse Deus dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é incansável, inabalável. Ele é o poder, a glória, a força, a majestade, a vitória. É Ele que nós devemos pedir socorro. Ao invés de brigar com Ele ou murmurar, é a este Deus que nós precisamos buscar para nos fortalecer. No versículo, vou continuar aqui, versículo 7. Coloca na tela, por gentileza, vamos acompanhar. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, buscando ao Senhor, fortalecendo-se no Senhor: tragam o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, não foi aos homens maus: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguir. Olha para mim. Davi tinha 600 homens. Desses 600 homens, 200 homens, por diversas razões, aqui diz que estavam cansados, não foram para a peleja. Presta atenção, irmãos. Estes homens falaram que estavam cansados para ir buscar suas esposas, para ir buscar seus filhos, para ir buscar seus bens. Entende o drama? Eles não iam para qualquer guerra, eles não iam guerrear a guerra do outro, iriam guerrear a guerra de suas famílias, de seus bens, de seus patrimônios, mas se deixaram levar ou pelo cansaço físico e emocional, ou os dois juntos, e desistiram de tudo. Deixaram Davi apenas com 600 homens. Nem todos, irmãos, que andam com você dia após dia, estarão com você no dia da sua adversidade. Entende? Nós vivemos e convivemos com centenas de pessoas. Boa parte deles, quando você precisar, eles não estarão com você. Muito pelo contrário. 1/3 dos soldados de Davi deixaram ele. Mas Davi, ele foi proativo aqui. Davi, ele poderia ter se frustrado e se amedrontado com a circunstância. Mas Davi havia consultado a Deus, havia se fortalecido em Deus, e mesmo com aquele grupo que ele achava que iria pelejar sendo menor, ele mesmo assim confia no Senhor e parte para a batalha. Às vezes, Deus faz isso propositalmente na nossa vida, entende, irmãos? Ele tira algumas confianças nossas em relação a alguns feitos, seja confiança intelectual. Eu estava aqui, a irmã estava gelada, a mão gelada, né? E já faz isso há muito tempo e muitas vezes. Mas isso é bom. Eu tenho muita dificuldade em estar aqui também, né? Mas isso é bom, porque a gente sabe e entende que nós dependemos do Senhor.
Às vezes você tem um bom trabalho, um bom salário e confia toda a sua vida nisso. E aí Deus permite que você passe por algumas aflições. Às vezes você tem tudo do bom e do melhor em todos os sentidos e de repente algumas coisas Deus permite sair da sua vida, às vezes até a saúde, para que nós nos voltemos para Ele e nos tornemos dependentes dEle. Não somos nós, irmãos. Nós não somos capazes de absolutamente nada. Sem Ele em nós, todas as nossas decisões serão erradas. Nós nos frustraremos, nos entristeceremos, nós nos perderemos. Nós iremos, irmãos, viver uma vida tão difícil. Então é por Ele, irmãos, entende? É para Ele que nós estamos aqui e é através dEle que nós vamos conseguir pelejar, não com os 600, mas talvez com 400. E Jesus, aconteceu a mesma coisa, né? Interessante que no momento que Jesus mais precisou, né? Todo mundo debandou. Entende? Ficou a mãezinha dele lá, mas até os discípulos tão chegados foram embora, depois reconheceram, se arrependeram, mas no momento de dor eles ficaram de longe, entende? Se Jesus passou, quem somos nós? Mas essa experiência nós temos que aprender que é para a honra e glória do Senhor. No versículo, vou continuar aqui, no versículo 10 que eu parei, né? Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, mesmo assim Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. 11. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos, prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? O jovem egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, a terra de Davi, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Davi, a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar a este bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei a eles. Presta atenção. Nossos inimigos sempre estão debaixo de jugo espiritual. Esse egípcio fez o que fez contra a cidade de Davi, não porque ele queria fazer, mas que existia um jugo sobre ele, pois ele era escravo e era obrigado a pelejar contra quem o seu senhor mandava. Entenderam isso? E aqui ele, já não mais escravo, pronto para morrer, não queria voltar para o jugo pesado do seu senhor, os amalequitas. Sabe aquela pessoa que te persegue? Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Sabe aquela pessoa que tem tentado atrapalhar a sua vida? Seja quem for, familiar, parente, vizinho, amigo, colega de trabalho, chefe, gerente, funcionário, existem pessoas na nossa vida que estão pelejando contra nós, e aí a palavra de Deus diz que a nossa batalha não é contra a carne, contra o sangue, mas contra o espírito. Todas nós temos um espírito que nos controla. Nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos o Espírito Santo de Deus. Mas quem não tem Cristo, tem um espírito opressor, principados e potestades dominando a mente, o coração, e tudo, absolutamente tudo que eles fazem, pertence aos principados e potestades. E aí você está sendo confrontado, você está passando por lutas, seja onde for, dentro da própria casa, e você reage, olha o reativo, reage contra o indivíduo, reage contra a pessoa. Só que é um egípcio escravo do amalequita, que é principados e potestades, é o próprio Satanás. Quem não tem a presença, quem não é a morada do Espírito Santo, é a morada de Satanás. Não existe coração vazio, não existe mente sem domínio. Ou a minha mente é dominada pelo Espírito Santo de Deus, ou a minha mente é dominada pelos principados e potestades, e assim é com você e com toda a humanidade. E aí, eu vou reagir contra o meu vizinho, eu vou reagir contra o meu filho, que está nas trevas,
que não quer saber de Jesus, que responde, que é mal criado, que está caminhando para o mundo cheio de perversidade, não é contra o filho, não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra pessoas que nós pelejamos contra principados e potestades que dominam a mente daqueles que não têm Cristo Jesus. Você está batendo na pessoa errada. É um escravo de Satanás. Precisa da graça, precisa do pão, precisa da ameixa, precisa ser alimentado. Se Davi fosse reativo, ele enfiava a espada naquele egípcio quando ele falou: eu fui lá e queimei a cidade. Mas Davi estava sendo orientado pelo próprio Deus. E o Espírito de Deus estava no coração de Davi, e ele não foi reativo, ele foi proativo. Ele aproveitou aquela situação que poderia ter gerado ódio em sua carne e falou: este eu vou aproveitar para me guiar até os meus inimigos. Entende, irmãos? Seja proativo no Senhor. Peça a presença de Deus para que você possa estar sempre tomando decisões para a honra e glória dEle, mesmo que você tenha combates, tenha um inimigo se levantando contra você, às vezes dentro da própria igreja. Pessoas se levantam contra o seu ministério, contra a sua vida. Mas não é a pessoa, é quem domina a vida e o coração daquela pessoa. E você precisa alimentá-lo da graça que você recebeu. Você precisa alimentá-lo do Espírito que vive em você. Você precisa abençoá-lo com intercessão, com clamor, com jejum, para que esta pessoa receba a mesma porção do Espírito que você recebeu sem merecer. Porque o coração de Davi era tão perverso quanto este egípcio, entende? Nós vamos ver lá na frente as perversidades de Davi. Mas a graça de Deus estava sobre Davi. Você é tão perverso, e eu sou tão perverso, quanto aqueles que me perseguem, aqueles que desejam mal contra mim ou contra você. Mas a graça de Deus chegou sobre a sua vida, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vou continuar no versículo. Vou pular para o versículo 23, tá? E aí eu explico. Vou ler rapidinho aqui, vocês me permitam. Quando ele, o escravo, levou Davi, 16, por gentileza. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado como despojo da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi, presta atenção agora, hein? Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Houve prosperidade, entende? Veio a peleja, veio a luta, veio a aflição, mas Deus prosperou, superabundou na vida de Davi e daqueles homens. 21. Então, olha a crise, hein? Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar os seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. Contudo, os homens maus, perversos, entre aqueles que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um pode pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não façam isso. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Nada é nosso, irmãos. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo?
A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso, desse momento, desse dia, um estatuto e uma ordenação para Israel desde aquele dia, que é o dia do despojo, a divisão do despojo de forma igual. Pessoas mais e perversas são egoístas. Pessoas mais e perversas são egoístas. Está lidando com pessoas egoístas, são maus e perversos, não direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E o próprio Jesus, ele tem uma linguagem muito dura, né? Muito pesada. Em Mateus 12:34 ele fala: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Raça de víboras, peçonhentos, que só fazem o mal e trazem a morte a quem está perto. No versículo 23, eu quero tirar para os irmãos que um líder eficaz tem autoridade em meio ao caos. Olha para mim. Todo salvo, todo lavado e remido pelo sangue de Jesus, é um líder do reino de Deus. Traduzindo o embatistês, é o embaixador do rei, é uma mensageira do rei. Todo líder, todo crente, é um líder a favor do reino de Deus. E um líder eficaz tem autoridade dada por Deus, que essa autoridade que Davi usou aqui não era dele, mas era a autoridade dada por Deus, ao dizer para os 400 homens, nada disso. Ele enfrentou a sua comunidade, enfrentou aqueles homens que de certa forma lutaram com eles, nada disso. Vocês são perversos e maus. Não foram vocês e nem eu que ganhamos a batalha. É o nosso Deus que derramou graça sobre nós e nos trouxe nossas esposas de volta, e trouxe nossos filhos de volta, e trouxe nossos pertences de volta, e superabundou, porque nós não pedimos isso. Eu só queria minha esposa e meus filhos, mas Ele trouxe os bens que nós tínhamos e superabundou, trouxe prosperidade para nós. Não nos pertence nada, pertence ao Senhor. E Davi ali, na autoridade do Senhor, entendendo que Ele é dono de tudo, de todas as coisas, ele diz, a partir de hoje, mesmo aqueles, presta bem atenção na graça de Deus sobre nós, mesmo aqueles que não foram fortes, ou que foram medrosos, ou que foram infiéis, ou que estavam verdadeiramente cansados, que não participaram da peleja, que não foi nós que pelejamos sozinhos, mas Deus pelejou por nós e nos abençoou, eles vão receber da mesma porção de Deus que nós estamos recebendo. A graça de Deus nos alcançou, irmãos. Nós somos aqueles que ficaram para trás, entende? A graça nos alcançou em Cristo Jesus. Nunca tenha orgulho de ser o que você é. Nunca tenha orgulho de ter o que você tem. Nunca tenha orgulho de fazer o que você faz, porque a graça de Deus é que nos alcança todo dia e nos permite fazer o que estamos fazendo, conquistar o que estamos conquistando, ser o que somos, crescer como estamos crescendo, estar debaixo da presença dEle, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É Ele em nós. E o que Davi aplica aqui é a graça que Davi recebe. Ele aplica para aqueles que não merecem, entende? A graça que você recebe, você precisa aplicar sobre a vida daqueles que não merecem, porque você também não merece. É a graça de Deus sobre nós. E se nós hoje estamos limpinhos e cheirosos, lavados pelo sangue de Jesus, nós precisamos olhar para aqueles que ainda estão escravos e cheios de perversidade e maldade, e orar e interceder para que Deus lava-os com o teu sangue, Jesus. Purifica-os e os abençoe em nome de Jesus. Por isso que Jesus nos manda ir em todos os lugares e pregar o Evangelho, porque a maior riqueza que Deus entregou à sua igreja é Ele morto na cruz e ressurreto ao terceiro dia. E é isto que Davi nos ensina como crentes e como igreja, que eu preciso superabundar na vida daqueles que não têm Jesus ainda e entregar o maior tesouro que você já recebeu, que é Cristo Jesus, na vida daqueles que estão perdidos. Entende, irmãos? Porque é algo terrível, a gente pensa tão pouco nisso, é a eternidade no inferno. É eterno, é para sempre.
E é tão cruel você saber que um amigo seu, um parente seu, um familiar seu, um vizinho seu que você se relaciona, que ele não terá mais jeito. O tempo é hoje, o tempo é agora de você ser proativo e receber a palavra de Deus todos os dias e proclamar. Distribua os despojos que Deus e as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Distribua para aqueles que estão cansados, enfraquecidos, ou que são falsos ou fracos, mas que precisam da graça de Deus, para que eles sejam abundantemente abençoados por Deus, através da sua vida e do seu ministério. Eu concluo dizendo que sempre temos oportunidade, irmãos, de sermos reativos ou proativos no reino de Deus e na nossa vida. Sempre temos oportunidade de praticarmos boas obras ou obras malignas. Sempre teremos oportunidade de sermos gratos ou ingratos. Sempre teremos oportunidade de sermos fiéis ou infiéis. Oportunidade de perseverar, batalhar ou desistir e ficar com as bagagens. Quantos crentes têm desistido de sua fé, de sua comunhão com a igreja, por coisas tão pequenas? A graça de Deus pode nos alcançar, mesmo quando não planejamos, quando alcançou Davi. A grande questão é o que você contará para os seus filhos, e eu concluo dizendo isso. Todos eles, os 600, receberam a graça de Deus. Eu quero falar sobre o tema que eu muito falo aqui na igreja, que é o serviço ao Senhor. Muitos crentes, muitos membros da igreja, das igrejas, têm ficado com as bagagens, têm ficado do outro lado do rio, e não têm pelejado, não têm servido ao Senhor. A graça de Deus tem os alcançado e sempre os alcançarão, entende? O grande problema é que quando esses 600 estivessem voltando para casa, aqueles 400 que foram com Davi pelejar, ao sentar na mesa com suas esposas, com seus filhos, com seus familiares, eles terão o que contar. Eles poderão falar como foi a batalha, como foi difícil, como Deus os abençoou, falar sobre a vitória que eles receberam. Quando aqueles 200 que não foram chegarem em casa, felizes, que a graça os alcançou, o que eles vão falar para suas famílias? Não seja os 200 que não servem ao Senhor com alegria na igreja, entende? Seja os 400. Para que você possa sentar na tua casa todos os dias e dizer: Deus tem me abençoado muito, apesar das dificuldades, apesar das lutas, que não é fácil servir ao Senhor, é uma luta todos os dias, mas você vai ter história para contar para os seus filhos, história para contar para os seus netos, porque o ministério que Deus te entregou, você não negligenciou e não ficou descansando com as bagagens. Todos a graça de Deus os alcança, mas alguns terão testemunhos para contar, outros serão uma vergonha. Portanto, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, sirva ao Senhor com alegria. Invista o seu tempo, seu talento, seu dom, seu conhecimento, seu dinheiro, suas finanças no Senhor, porque haverá um dia que eu estarei deitado num caixão, não estarei mais lá, mas pessoas falarão a meu respeito. Haverá um dia que você estará num sepultamento, já estará na glória, mas as pessoas vão falar a seu respeito. E onde você está hoje, irmãos? Parado com as bagagens, não pelejando? Ou você está na peleja do reino de Deus, sofrendo, mas trabalhando para o Senhor? Se coloque à disposição do reino de Deus. Hoje, agora, procure um departamento, procure um ministério, fala: eis-me aqui, eu vou servir ao Senhor, eu vou me gastar no Senhor, enquanto tiver fôlego. Eu não serei parte dos 200, mas eu vou enfrentar as batalhas, que é difícil, mas eu vou ter história para contar, na minha casa, para os meus vizinhos e para as gerações que virão. Não reaja, seja proativo, servindo ao Senhor e aproveitando todas as oportunidades, e o mais na sua vida, não tenho a menor dúvida, Deus fará por você. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê sabedoria
em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor.